dia, ouvintes e seguidores do programa Sala de Entrevista. Nós estamos aqui com mais uma convidada especial. O programa Sala de Entrevista, na realidade, é os melhores, né? Profissional de toda a região participa aqui conosco. E nós estamos com a Lucinéia. A Lucinéia é da cidade, né? Da região de Minas Gerais. Ô, região boa, um abraço grande para os mineiros. Tem um monte de amigo meu aí em Minas Gerais. E nós vamos aí, neste momento, né? A Lucinéia vai estar dando aí uma saudação aos seguidores e contando primeiro, né? Explicando aí qual que é a sua área que ela atua, que ela trabalha no momento. Bom dia, seguidores, ouvintes da sala de entrevista do Luciano. E assim, eu sou daqui do sul de Minas, sou de Monte Santo de Minas, dessa região maravilhosa aqui, o pessoal acolhedor. E eu estou em estado de terapeuta agora. Eu faço alguns processos que são mais rápidos, perto do tradicional. E tem trazido bastante resultado para os meus pacientes, para as pessoas que me procuram. E a realidade, Lucinéia, eu tenho mais ou menos aí beirando umas 140 entrevistas, né? A mente controla o corpo. Não adianta você falar, não, a mente controla o corpo. A mente boa, uma mente, um pensamento, né, sadio, a tua vida vai ter controle. E há momentos da vida, né, eu posso falar que eu também sou capelão, e há momentos da vida que a mente humana perde o controle. Então aí nós necessitamos de um profissional da área igual a Lucinéia, uma profissional qualificada, que vai te auxiliar nessa área. Podemos começar com as perguntas? Podemos, bora lá. Vou começar com uma pergunta forte, uma pergunta que muita gente sofre, está sofrendo ou já sofreu. Eu queria te fazer uma pergunta, Lucinéia, uma doença, né, um problema aí que atinge a mente, esse problema ele não é Brasil, em nível Brasil, não, ele é nível mundial, né? É um problema que tem que ser cuidado, né? Tem que ser acompanhado, que é a depressão. Por que que eu queria entrar logo nesse assunto, né? Porque eu acompanho estatísticas aqui, eu sou de Jaboticabal, interior de São Paulo, né? Eu acompanho estatísticas regional, eu estou falando, não estou falando do Brasil, da nossa região. E o índice de suicídio tem aumentado, ele tem subido a cada dia. E eu queria que você, como profissional, primeiro me desse uma dica, como identificar uma pessoa com depressão e se você notar algum ente querido da sua família, ou amigo, ou alguém próximo de você sofrendo de depressão, né? Como que você deve agir? E as terapias que você aí está proporcionando para as pessoas, elas têm bom resultado também nessa área? Tem sim. Bom, para as pessoas que estão em estado de depressão, a gente consegue perceber pelo como elas se afastam do convívio social. A gente percebe que elas ficam mais acanhadas, elas ficam mais na delas, choram bastante, tem muito, percebe-se que chora por pouca coisa. É uma pessoa que pensa muito no passado, sabe aquela pessoa que você conversa e fala do passado? Porque a depressão é o passado. É a necessidade de ficar ali pensando no que aconteceu. Então ela fica no trauma e no drama. Ali, quando ela está no trauma e no drama, ela só enxerga aquilo que aconteceu e não consegue passar. Ela não consegue dissolver aquilo. Então ela fica naquela dor, ela fica naquele trauma, naquele drama, e as pessoas em volta começam até, a gente percebe que assim, que quando a gente está perto de uma pessoa depressiva, a gente fica até um pouco incomodado, porque ela não muda o foco. Ela repete um assunto milhões de vezes. Então ali ela, primeiramente, ela não se perdoa. Quando a pessoa está num estado desse, ela não perdoa o que aconteceu. Ela fica, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E ela fica remoendo aquele monte de pensamento que vai consumindo o presente dela. Porque a vida nossa é aqui, é presente, não é passado e nem futuro. Então, a partir do momento que você está nesses dois mundos, você está deixando de ver a beleza que o presente tem. E o depressivo, ele entra nesse estado de passado. O que que eu indico?
eu indico para quem está em volta, que está percebendo isso, acolha, porém, ao mesmo tempo, tenta dar para ela a responsabilidade. Você pode sair disso. Tem como você escolher sair disso. Porque também é uma escolha da pessoa estar naquele momento ali. É uma escolha da pessoa ficar ali vivendo aquele trauma e doendo aquela dor, remoendo aquela dor. Então, é chegar com amor e acolhedor. Falei assim, olha, você pode mudar, tem N tratamentos. Não desiste da vida. Você é um ser especial. A gente somos especiais. Nós viemos da centelha divina, nós temos a centelha divina dentro da gente. Então, a gente tem possibilidades infinitas de ser o melhor a cada dia que passa. Só que nós temos que escolher. Não adianta eu escolher por você. Claro, a depressão, pelo que eu estou entendendo aí na tua opinião, na minha também, eu acredito que seja uma prisão, né? Dentro da mente, né? É um algo do passado que a depressão, para a pessoa cair em uma depressão, a depressão tem que ter uma ocasião. A depressão, eu caí por causa de uma ocasião financeira, eu caí na depressão por causa de um divórcio, eu Exato. caí na depressão por causa de um trauma familiar do Então, passado que eu não um consegui perdoar e nem resolver. isso, eu tenho um exemplo bem forte de depressão, que assim, a moça tinha 36 anos, e assim, 14 anos de ir no psiquiatra, no psicólogo, não que isso seja importante, por favor, isso é muito importante. O meu trabalho auxilia esses tratamentos. E assim, indo e voltando, indo e voltando, e tendo surtos psicóticos, porque isso aconteceu com ela algumas vezes, chegou até a ser internada em manicômio, porque a pessoa está com tanta dor que ela não quer viver mais, ela não quer lembrar mais daquilo. E na primeira sessão que ela veio junto comigo, ela já virou e falou assim: Olha, eu não aguento mais. Que é uma coisa muito séria no Brasil hoje, o abuso infantil. Ela Isso foi tem. abusada, entende? E ela não conseguia entender por que que ela estava naquele momento. Ela estava com raiva dela, ela estava com culpa de estar lá. Então, assim, quando ela veio e me trouxe esse problema, e ela falou assim: Eu já falei com várias pessoas. Antes eu não conseguia falar, hoje eu consigo, mas eu não consigo desligar do problema. É como se estivesse ligado lá, você não consegue desligar. Aí que entra Esse, exatamente, aí que entra meu tratamento, porque eu trabalho com hipnose. O que que a hipnose vai fazer? Ela vai desprogramar aquele programa que você está rodando? Como seria isso? O nosso cérebro é um computador, praticamente. verdade. Não é? Então, o que que Verdade. acontece? Está rodando ali aquele problema o tempo todo, é o dia inteiro. É tudo que vai fazer aquele sentimento, ele está te rodando muito forte dentro de você. Então, quando você vem para uma sessão terapêutica com hipnose, automaticamente a gente descobre qual que é o problema e a gente faz uma reprogramação. E essa reprogramação a gente reprograma com alegria, com divertimento, e ela totalmente solta totalmente aquela dor e entende que aquilo já passou. Porque quando você está repetindo, você não permite que aquilo passe. Você fica ali remoendo. E para ela foi assim, E a hipnose, ô Lucinéia, tem gente que não sabe o que é isso, né? A hipnose, o que é hipnose? E a hipnose funciona? isso, olha, a hipnose é um estado de consciência alterado. Isso é normal da nossa mente, é natural. Como que eu estou? A gente fica pelo menos 3 dias, 3 vezes no dia em estado de hipnose. Qual seria esse estado? Sabe aquele momento que você vai do trabalho para casa, que você está cansada de fazer aquele caminho? Aquela... Isso. Aí você está tão preocupado, você está num estado de consciência alterado que você não percebe quem estava no meio do caminho, você não percebe como você fez para chegar em casa. Seu corpo foi no automático, mas a sua mente ficou lá, ó, turbilhando de coisa. Então, esse é um estado de consciência alterado natural. E a hipnose, a gente vai fazer, vai buscar esse estado, desligar do corpo. Não é desligar de que eu não vou lembrar do meu corpo mais. Não, deixar ele em estado relaxado. É igual aquela hora que você acorda de manhã, que você está tranquilinho, mas você não precisa de trabalhar e você fica ali desfrutando do teu corpo na cama. Esse é um estado de relaxamento que a gente traz para a hipnose. E ali a gente consegue acessar, digamos, os programas da nossa mente que estão no inconsciente. E a gente consegue fazer ali a transformação. E a hipnose,
como ela funciona para depressão, eu queria te fazer uma pergunta. A hipnose, ela funciona para ansiedade, porque a ansiedade hoje, mas a ansiedade é bom. Se o vendedor não tiver ansiedade, ele não vende. Mas a ansiedade, quando ela começa a ultrapassar os seus limites, a pessoa começa a ter insônia, né? A pessoa não tem sossego, não tem paz, começa a atrapalhar o dia a dia. E aí, se a ansiedade, Lucinéia, é um álbum mundial também, né? O que você me fala do teu Bom, trabalho da isso. hipnose na área da ansiedade? Então, a ansiedade, ela é o contrário da depressão, né? Ela é o excesso do futuro. Então, é a necessidade de que aquele futuro chegue logo. E ela fica ali remoendo as possibilidades que pode acontecer nesse futuro e fica ali juntando muita energia no corpo e vai estressando, né? E você sai do teu presente, porque a nossa vida, como eu falei, está no presente, não está no passado e no futuro. Então, o que que a hipnose vai fazer? Também trazer para ela essa clareza de que o futuro está lá na frente. Somente isso. Com uma forma bem mais assim técnica, a gente vai conseguir a que a pessoa receba essa informação de uma forma leve e divertida e vai conseguir desgrudar dessa ansiedade. Porque, para quê? Porque a ansiedade, ela veio lá no início do nosso da sobrevivência, né, do ser humano, lá no início. Porque eles tinham medo, que eles não tinham casa, não tinham proteção nem nada, então eles ficavam em estado de alerta o tempo todo para não ser comido por um animal ou para não acontecer algum risco da natureza. Então, isso era o medo que a gente carrega isso, essa programação está na nossa mente. O que que a gente tem que fazer? Abaixar as barreiras. O que que é abaixar as barreiras? Ó, tá tudo bem. A hora que acontecer, eu sou o ser infinito. Eu vou conseguir entender como que isso funciona, como que está acontecendo e vou conseguir driblar o problema. Então, a gente faz isso dentro da hipnose, aí fica livre. Aí, o que que acontece? Aqueles momentos que a pessoa sentia ansiedade, ela percebe que ela já não tem mais ansiedade, ela já não sente, é natural. Ela começa a perceber, uau, tá estranho aqui. Eu era diferente. Se alguém falasse alguma coisa e arrumasse um gatilho para aquela ansiedade voltar, por mais que isso acontecer, se ela já estiver programada, reprogramada, ela vai falar, não, tá tudo bem, eu entendo. E vai deixar passar. Falou uma palavra-chave, hein? Eu ia te perguntar agora. Você falou uma palavra-chave: medo. Medo. A síndrome do pânico, né? Ela também atinge muitas partes do mundo. Por quê? Né? Pandemia do Covid acabou. Dizem que está vindo uma nova pandemia por aí. Dá E tá medo, né? instalando O medo. medo, o medo do desemprego, o medo de um divórcio, o medo de uma perda de um ente querido. E aí vai, como se diz, nós somos falar de medo, nós vamos aí para muitos exemplos, né? E o teu trabalho, a hipnose, né? Ela ajuda também nessa área do medo. Sim, nossa, ela é ótima também. Por quê? Vai entender o porquê que a pessoa criou esses medos, da onde veio. E automaticamente a gente vai reprogramando. É da mesma forma da ansiedade, da depressão. Teve um motivo, teve uma causa. E a gente vai nessa causa e reprograma ela. Como que a gente vai na causa? Tem uma técnica dentro da hipnose que se chama regressão. Fica bem claro aqui que não é regressão de vidas, porque isso aqui não entra em estado de religiosidade. Isso é cientificamente comprovado como que a hipnose ela é muito forte e ela ajuda muito. Então, o que que acontece? A gente faz uma reprogramação e entende aonde começou esse medo, o que que ela ouviu, o que que ela sentiu quando aconteceu isso. E a gente vai reprogramando tudo isso daí e a pessoa vai limpando aquele medo e voltando a viver no presente. Porque o medo, Legal, hein? o pânico, automaticamente é o quê? É o medo do que vai vir. É igual uma pessoa que bate o carro. Vamos supor, tá eu e você e mais um amigo dentro do carro. A gente bate o carro. Um vai sair lá e vai falar: graças a Deus, eu só tive um arranhão. Eu vou sair traumatizada, eu não quero ver mais carro, que é aí que entra a síndrome do pânico.
que é um Verdade. medo excessivo. Você não consegue entrar dentro do carro porque você vai lembrar aquela batida e você vai ficar num estado assim totalmente alterado de consciência. E vai ter o outro que vai sair e vai falar, tá tudo bem, amanhã eu pego o carro tô de boa. Então cada um vai olhar de uma forma e são esses pontos de vista que fazem com que a gente sofra. É tudo um ponto de vista. São os pontos de vista que vai fazer com que você sofra. E a hipnose vai estar lá fazendo a ressignificação disso, mostrando para ela outros pontos de vista que ela vai se sentir mais alegre, mais divertida e vai se sentir tranquila. Eu vou te fazer uma pergunta agora, é a nossa última pergunta e é uma das melhores perguntas, na minha opinião. Eu acho que a tua resposta vai ajudar muita gente. A enfermidade, né? De repente a pessoa lá está com uma pressão arterial alta, a pessoa, Deus me livre, de estar com câncer, se tratando com alguma coisa e aquela doença, ela está prejudicando o dia a dia, a vida desta pessoa, o relacionamento com pessoas, né? O dia a dia, com o marido, com o filho, com a esposa, ou vice-versa. A sua terapia, o teu trabalho, juntamente com a hipnose, ajuda essas pessoas que estão passando por uma fase de enfermidade na vida também? Isso é uma pergunta perfeita. Perfeita. Realmente, é assim, o que que acontece? A doença, ela é um estado no corpo da gente que ela vem para te alertar de algo que está acontecendo. Às vezes você está insistindo com algo que o teu ser, teu inconsciente não está de acordo e você está lá batendo. Aí a doença vem para o seu corpo para falar, para. Um exemplo, você está trabalhando demais, mas muito. O teu corpo está pedindo, por favor, para, né? Presta atenção em mim, presta atenção na gente, e você tá lá, não, porque eu preciso de trabalhar 24 horas por 12 e não tenho tempo para nada e não sei o quê. Ele vem a doença fala assim: olha aqui, ou você para, ou você fica louco, ou você morre. A doença ela vem com 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 esse significado. A doença ela não é um problema, ela é a solução pelo que você está vivendo. Então, ela para você parar e olhar para você. E eu já tive casos dentro do consultório de assim, a menina ela veio para mim com medo, um monte de coisas, um monte como a gente fala, pontas soltas, e também com problema de glúten. Depois de um processo mais prolongadinho, foi eu acho que uns 3 meses, ela já não teve mais essa esse problema. Então, ela já pôde tomar leite à vontade, comer glúten à vontade, e que assim, foi mágico. Eu falo assim, foi mágico, a gente foi no ponto certo. Porque cada doença, ela te mostra o que você está fazendo de errado. Ela te mostra. Então, basta você estar atento e procurar, falar, eu tô com isso, porque a gente não tem as ferramentas corretas. É buscar quem tem as ferramentas para te auxiliar a sair desse círculo. Na realidade, né, eu tenho um pouquinho de experiência, quase 140 entrevistas, entrevistei vários tipos de médicos também, né? O problema do corpo na doença é o problema autoimune, a imunidade abaixa. E as entrevistas que eu fiz com alguns médicos, eles falaram para mim que quando a imunidade do corpo abaixa, é porque a pessoa ela começa a inculcar, pôr aquilo na mente, e aquilo fica na mente, retorcendo a mente, eu vou morrer, eu estou com câncer, eu estou com tal. Então, trabalhando na mente, a imunidade ela pode subir, né? Pode Sim, ser resolvida. Eu acho assim, o teu trabalho, na minha opinião, né, junto com a hipnose, que a hipnose mexe com a mente, né? Mexe com o pensamento. Eu acho que, acredito eu, pesquisando também o teu trabalho, que os resultados são realmente bons, né? Porque são a bons. junta de um lado a terapia e de outro lado a hipnose. Então são duas forças, duas ferramentas trabalhando junto. Exatamente. E assim, qual é a pergunta seria assim, quando começa a funcionar?
Na primeira sessão já tem resultado. Olha que Só que beleza. para ter resultado, você tem que estar disposto. Eu escolho mesmo sair desse problema? Porque às vezes eu tenho uma depressão para poder ter alguns ganhos secundários. Ter alguém que eu queria que olhasse para mim, alguém que me mimasse, alguém que visse eu tô aqui. Então, será que você está disposto a soltar tudo isso para viver uma vida muito mais feliz, muito mais grata e muito mais grandiosa? Aí é tua escolha. A partir do momento que você fala, eu escolho, eu não quero mais continuar do jeito que eu tô, eu me entrego totalmente ao tratamento, que é assim, é a primeira sessão já dá resultado. Só que É, a já escolha tem que ser da pessoa. a primeira sessão já muitas vezes já dá um bom resultado, muitas vezes pode uma sessão já resolver e às Sim. vezes pode ter, como que eu posso falar, também um acompanhamento, né? Às vezes pode ter duas, três, Pode, né? isso, pode continuar. Sim, uma sessão a gente consegue resolver fobias, medos. Eu já resolvi problemas de a pessoa não conseguir tomar um banho direito, porque só de cair água no olho dela, ela já puxa aquela sensação de que ela vai afogar. Foi uma sessão, Sufocado. exatamente. Uma sessão já foi o suficiente para ela. Ela já saiu do consultório e já marcou para poder aprender a fazer natação. Então, Puxa vida. é muito interessante, é muito gostoso trabalhar com isso, porque eu vejo resultado a curto prazo, não é muito demorado. E são essas coisas assim, que mais são traumas, são bem mais rápidos. Lógico que a depressão tem infinitos fatores ali dentro que vai fazer com que ela fique pensando muito no passado. Às vezes não só um problema, É, mas é isso. a realidade, né, o cinema é o seguinte, né? Não é nada como um estralar, uma mágica, né? A pessoa vai ter que te conectar, a pessoa vai ter que passar aí, né, com uma sessão, né, com você. O bom que a Lucinéia atende online, e eu acho que o atendimento online é muito gratificante, né? Porque a pessoa ela pode ser atendida no mundo inteiro, né? E outra coisa também, a Lucinéia é uma profissional capacitada se a pessoa precisar desabafar e ter, às vezes, confessar até um segredo, né, Lucinéia? Você é Sim, uma pessoa que está preparada para ajudar e também ali aquele segredo fica guardado, né? Você é sim, uma profissional nessa área é. aí. Uhum. A gente ali, a pessoa vem, a gente acolhe, não tem nenhum senso de crítica, assim, automaticamente a pessoa começa a falar, eu respeito ela, eu entendo ela, eu vejo ela, porque da maioria das vezes, Freud fala, que eu também tenho a psicanálise junto comigo, a terapia é uma alma tocando na outra. Então, eu Verdade. sei os limites das pessoas, eu sei onde dói, até porque eu sou ser humano, eu também tenho sentimento. Então, a gente vai tratar aquilo com acolhimento, sem críticas, pode ser o que for. A pessoa, ela ali, ela é um ser totalmente infinito na minha frente, totalmente respeito, e o que se fala dentro da terapia fica na terapia. Guardado em sete chaves. Né? Guardadinho. E Sabe qual que é a reprogramado, pior? claro. Sabe qual é a pior dor? A dor do psique. Qual que é o psique? Alma. A pior dor, porque se eu tô com uma dor nas costas, eu vou tomar um analgésico, né? Se eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para dor. Agora, a dor interna da alma, né? Aquela dor dói, porque ela fica guardada, ela fica escondida, ninguém vê, e é uma dor que muitos acham que é uma brincadeira, que às vezes é uma palhaçada, e essa dor pode ocasionar suicídio, perdas, né, na família. O povo quer saber agora, acredito, né? Curiosidade, pessoas querem conhecer o teu trabalho e as tuas redes sociais. Isso, Qual que olha, são? eu tenho no Instagram, que é lucineia.terapeuta, @lucineia.terapeuta. Lá tem alguns depoimentos meus, inclusive depoimentos online. Tem uma moça que eu atendi uma vez só nos Estados Unidos e ela, olha, eu vou deixar meu depoimento sem você precisar, e ela tá lá. Ali tem um pouquinho do que eu faço, que é lá, e também tem o WhatsApp,
que é 035 999 45 32 60. A qualquer momento que você me chamar, a hora que eu tiver meu momentinho, eu vou lá, te respondo e a gente faz um acolhimento legal. Puxa Eu já vida, acho está que mais do que bem explicado, tá bem esclarecido, né? está bem esclarecido, né? Eu acho que se eu ficar mais um pouco aqui, eu vou ser hipnotizado. Vai. A hipnose, o Cinego, ele hipnotizou uma pessoa dentro do estúdio do meu programa. Até eu preciso achar esse vídeo. Dentro do estúdio, ele hipnotizou. O cara tinha medo de cachorro, e aí ele falava de cachorro, ele latia, ele tomava aquele susto. Aí ele passou junto comigo ali, ele hipnotizou, né? Passou com a terapia de hipnose. Aí ele perguntou: você tem medo de cachorro? Ele falou: eu não. Ele foi ali, então eu tenho experiência, eu já vi esse trabalho de Você já hipnose. viu. Isso, Hipnose é muito funciona. gratificante. Então terminamos, né, nossa entrevista por aqui. Nós entrevistamos a Lucinéia da cidade, né, da região lá de Minas Gerais, né, terapeuta, e trabalha também com hipnose. O programa Sala de Entrevista, ele sempre está procurando, né, os melhores, né, profissionais, e com certeza a Lucinéia é uma dessas melhores profissionais. Então, atendimento online, você pode estar na sua casa, no seu serviço, deitado na sua cama, balançando na rede, com o celularzinho na mão, está falando com a Lucinéia, não tem como não conectar, né? Só sucesso. Tá tudo fácil. A gente agradece, então, o programa Sala de Entrevista, né? Termina aqui. E aos ouvintes e seguidores, tá? Indico a Lucinéia como uma ótima profissional. O pessoal não brinca com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico. Não é brincadeira, tá? E eu queria que você, por favor, compartilhasse, você que vai nos assistir, por favor, eu estou pedindo porque eu sei que vai ajudar as pessoas. Compartilhe esse vídeo para tua família e para teus amigos. Lucinéia, ótimo dia. Obrigada. Tudo de bom para você e para todos os seguidores. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E qualquer O programa coisinha é está só me livre. procurar. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.